Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar de constelação sistêmica aplicada às doenças. Muitos de vocês me conhecem atuando aí no judiciário, nas constelações dos litígios de família desde 2011, mas na verdade as doenças eu venho me dedicando há 20 anos, tá? Então eu quero trazer essa experiência aqui, eu quero contar casos práticos, não quero ficar falando de teoria. Teoria a gente já tem muito, teoria tem em todo lugar. O Mr. Know-It-All, né? O Mr. Google tá aí para dar teoria. Eu vou dar a prática aqui daquilo que eu percebi nos 20 anos, dos feedbacks dos clientes que constelaram questões de saúde, depois me deram feedbacks em relação a isso. Então eu vou passar alguns casos, claro, poucos casos aqui, óbvio, mas eu quero passar para vocês, principalmente no tocante como as doenças podem revelar segredos, grandes segredos de família, tá? Então, o que a gente observa na prática é que 80% das doenças graves são sistêmicas. O que significa isso? Significa que muitas doenças não são psicológicas, criadas pela nossa psique, e sim por um desarranjo sistêmico aí da ancestralidade, algum segredo lá atrás, ou alguém que foi excluído. Isso se manifesta às vezes através de doença em algum membro de uma geração posterior. Então, hoje eu quero começar já com um exemplo muito prático de uma constelação onde a pessoa veio com uma questão, um câncer, né, em um determinado órgão, como eu disse, eu não vou mencionar nem o órgão sequer. Ele veio com essa queixa e de repente a gente abriu a constelação e o que foi revelado é que aquele câncer estava ligado a um segredo de família. Sim, e qual era o segredo? Que o pai dele não era o pai dele. O pai biológico era um segredo. Ele tinha um pai, uma mãe que mentiu a vida inteira para ele e que aqui se revelou o câncer como uma denúncia de um pai biológico que foi completamente excluído e foi negada a existência dele. Tanto é que nesses casos, é um caso mais complicado, eu peço sempre o exame de DNA. Já tive vários casos de paternidade aqui na constelação, eu peço o exame de DNA e nunca deu errado, sempre dá o que apareceu na constelação. Então realmente o pai dele, que ele achava que era o pai, não era o pai biológico, e sim uma outra pessoa que apareceu na constelação. Então, na época ele estava na fase de quimioterapia, depois da constelação, depois da revelação do segredo, porque é aquilo que eu falo, às vezes as doenças querem manifestar um segredo. Depois, logo da constelação, não deu 3, 4 meses, ele ficou completamente curado do câncer. Então isso quer dizer que todas as constelações, constelou, se curou, é cura imediata? Claro que não. Isso foi um caso específico. Tem casos que não leva a cura por algum mistério, mas em muitas situações, sim, simplesmente a revelação de segredo já libera a doença. A doença não é necessária existir mais, e é bem lógico, né? Porque a função da doença daquele cliente era trazer um segredo. Uma vez que você revela o segredo, então acabou a função da doença. Então aqui, gente, é mais uma questão que eu queria deixar aqui, tá? Nesse vídeo em apertada síntese. A doença não é um incidente, um acidente de percurso do organismo e de repente a pessoa ficou doente. A doença tem dinâmicas muito profundas da alma, tá? Uma delas é essa que eu acabei de falar. Uma doença não vem do nada, tá? Ela sempre está ligada com alguma coisa aí, uma necessidade de integrar algo, tá? Eu quero fazer também uma observação daquele clichê, né, em relação à doença. Quando você chega numa livraria, pode ver, você tem inúmeros livros que o título do livro é Como lutar contra o câncer, como derrotar o câncer, como vencer a doença. Isso é um erro gravíssimo, né? A gente não tem que lutar contra a doença, a gente não luta contra a doença. Doença significa que algo precisa ser integrado na psique humana ou na família. Algo foi desligado, algo foi excluído. Então, a doença chama para a integração, não para a gente lutar contra ela. Então isso é realmente algo muito grave, né? Um erro gravíssimo
que incute na mente de muitas pessoas essa atitude de eu vou contra, como se a doença fosse algo contra você. E na verdade não é. Ela pede integração de algo. Algo precisa ser olhado, precisa ser visto. Como o nosso velho Jung dizia, nós não curamos as doenças é que nos curam. A doença cura a nossa alma, né? Então isso é muito importante. Então, esse foi um exemplo muito bom aí dos segredos, entre inúmeros deles, né? De segredos, da revelação de segredos. Eu vou colocar outro também, um exemplo muito interessante em relação a dinâmicas ocultas. Não é um segredo, mas são dinâmicas ocultas na família que podem trazer também doenças. Foi um caso de um cliente, de uma cliente que veio constelar. O filho tinha anorexia gravíssima, estava na UTI com anorexia. Então, na constelação, a gente abriu, a gente revelou que esse filho queria morrer no lugar da mãe. Às vezes acontece isso na constelação, o filho tem uma lealdade em relação aos pais. Então ele percebe uma pulsão de morte nos pais e ele morre pelos pais, ele tenta morrer no lugar dos pais. Então o que a gente fez na constelação? A gente observou isso, que na verdade quem queria morrer era a mãe que queria morrer, só que o filho estava tentando morrer no lugar da mãe. Então a gente fez um ritual dizendo, filho, quando a gente fez a mãe olhar para o filho, dizendo, filho, quem quer morrer sou eu, esse é meu desejo de morrer. Fique fora disso. Eu assumo esse desejo de morte e tomo consciência. O que aconteceu na prática? 3, 4 semanas no máximo, eu lembro que a cliente me ligou dizendo que o filho completamente se curou, saiu da UTI e nunca mais teve uma recaída nessa questão da anorexia. Então, às vezes, realmente a cura é quase instantânea, simplesmente por revelar algo oculto e colocar as coisas nos devidos lugares, tá? Outra questão também que chama muita atenção, um caso que me chamou muita atenção, aliás, eu já tive alguns casos parecidos a esse, é um caso de hipotireoidismo, tá? É uma questão de lealdade aí. É uma cliente que veio com a queixa que ela tinha hipotireoidismo há muitos anos e que ele entendeu qual era a dinâmica que estava por trás dessa doença. Então, a gente abriu a constelação, o que a gente verificou? Que a mãe dela é doente desde que ela nasceu. Ela tinha uma doença X que ela se sentia totalmente impotente e enfraquecida. Então a filha, por lealdade à mãe, isso às vezes acontece no sistema, ela sentia a culpa de estar saudável em detrimento à tristeza, à falta de saúde da mãe. Então, inconscientemente, esse hipotireoidismo era uma sabotagem da filha em relação à mãe. Então, eu ficando com menos energia, hipotireoidismo, você tem menos energia. Eu me igualo à minha mãe. Eu fico tão doente como ela. Então, o que a gente fez? A gente fez um ritual onde a filha olhou para a mãe, querida mãe, me abençoe se eu for saudável, se eu tiver mais saúde que você. Foi um momento muito emocional, muito forte, e o feedback dessa cliente não podia ser também diferente. Depois de alguns meses, ela percebeu que o hipotireoidismo dela começou a diminuir. Teve uma cura completa? Não. Estou sendo aqui bem sincero, às vezes, para não levar as pessoas a se iludirem que a constelação vai resolver exatamente tudo. Não é bem assim. Às vezes ela melhora bastante o quadro. Então o hipotireoidismo dela era nível, sei lá, 8, passou para nível 4, uma coisa assim. Isso eu venho acompanhando essa cliente já há uns 4, 5 anos e assim como foi acontecendo. Foi diminuindo gradativamente ao longo dos anos. Tá? Então é isso. As doenças, elas vêm com um objetivo óbvio, claro, muitas vezes oculto. Então a gente precisa começar a pensar, a entender o mecanismo das doenças e realmente mudar esse paradigma de lutar contra a doença, querer se livrar da doença. É isso que eu percebo, as pessoas ficam doentes, elas logo querem se livrar da doença, e não é assim. Claro que a gente não foi ensinado a isso, a gente primeiro precisa entender o mecanismo da doença, porque ela pede integração, ela pede exatamente o oposto que você quer.
você quer se livrar da sua doença. E a doença fala, não, você tem que integrar. Então, e às vezes é interessante que o sintoma da doença você quer se livrar, às vezes até de algum membro familiar, né? É literalmente, da mesma forma que você quer se livrar daquela pessoa, você quer se livrar da doença. Então, se você começar, você que tem uma doença hoje grave ou não tão grave, primeiro acolher essa doença. Eu sei que é difícil, é uma nova forma de pensar, mas isso vai trazer a cura. Porque a cura está na acolher, na integração, não querer se liberar da doença de uma forma rápida, tá? Então, quem quiser entender melhor sobre as doenças, quem quiser vivenciar isso nas constelações, dia 14 e 15 de setembro, próximo final de semana, eu estou ministrando aqui no meu espaço um curso sobre doenças, tá? Então, a gente vai ter a parte teórica e, óbvio, vivencial. Então, a gente vai vivenciar muitas questões aí de saúde. Você que apresenta um caso, às vezes não é grave, não precisa ser grave de saúde, mas um caso como eu tive, recorrente do intestino, você pode constelar aqui nesse final de semana e descobrir qual que é a dinâmica oculta dessa doença, tá? Então as informações estão aí na descrição do vídeo, o endereço para agendar, e eu espero vocês nesse final de semana ou no próximo vídeo que eu já vou fazer a respeito da mãe, tá? É um próximo vídeo de constelação que eu vou fazer, e por hoje eu acho que é isso de uma forma bem resumida. Um abraço para todos.